A graça e a paz do Senhor para todos. Eu quero compartilhar com vocês o tema Os Três Principais Valentes de Davi, baseado em 2 Samuel, capítulo de número 23, versículos 8 ao 12, que diz assim: Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os três principais valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou para junto dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Eu quero compartilhar com vocês este texto que fala dos três principais valentes de Davi, porque a maioria das pessoas conhece a história do rei Davi, um dos heróis da história sagrada, um rei segundo o coração de Deus. Mas poucas pessoas conhecem a história dos generais, dos valentes de Davi, que foram homens que rodearam o ministério de Davi e deu a ele vitórias importantíssimas. Lemos neste texto a história de três desses generais. Nós também pertencemos a um exército. Sabemos que o general desse exército é Cristo. E temos também a nossa espada. A Bíblia Sagrada é a nossa espada. E Deus está em busca de homens e mulheres que no seu reino sejam valentes, como esses generais de Davi. Vamos aprender com esses homens a, no reino de Deus, não sermos meros espectadores, mas sermos valentes para que possamos alcançar vitórias em nome de Jesus. O primeiro valente de Davi é Josebe-Basebete. A Bíblia Sagrada fala muito pouco a respeito desse campeão de Davi, mas sabemos que na batalha, na luta, ele foi valente. Ele sempre estava em primeiro lugar. Certa vez, ele guerreou para defender Israel, e com a sua lança derrotou 800 de uma vez. Seu nome significa ornamento, diadema de ouro. Precisamos aprender com esse campeão, porque no reino de Deus nós não podemos fracassar. O reino de Deus é o único lugar que não admite fracassos. Se nós fracassarmos, milhares, milhões de pessoas poderão ir para o inferno e jamais sairão de lá. O segundo campeão de Davi é Eleazar. A Bíblia Sagrada diz que Eleazar lutava tanto, tamanha era a sua disposição ao lutar, que certa vez, numa batalha, ele segurou a sua espada com tanta disposição, com tanta força, que quando ele parou de lutar, os músculos de suas mãos estavam endurecidos e não conseguiam tirar a espada de sua mão. E essa notícia correu de boca em Israel, que o campeão de Davi estava com a espada grudada na sua mão. Qual é a grande lição que Eleazar nos ensina? É que no reino de Deus, para sermos vitoriosos, precisamos ter a palavra de Deus enraizada, grudada em nossas vidas e em nossos corações. Devemos ser valentes no reino de Deus, a tal ponto que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, jamais saia dos nossos corações. Eleazar é aquele que quer fazer a vontade de Deus, porque o nome Eleazar significa Deus ajuda. E ajudou mesmo, e ajudará todo aquele que quiser fazer a vontade de Deus.
O terceiro campeão de Davi é Samá. Certa vez, ele estava cuidando de uma plantação de lentilhas, vieram os inimigos e todos os seus companheiros fugiram, mas Samá ficou sozinho e lutou até o fim. Samá ficou sozinho e lutou até o fim. Qual é a grande lição que Samá nos ensina? Não deposite a sua fé em homens. As pessoas podem lhe decepcionar, mas deposite a sua fé em Jeová, porque ainda que você seja abandonado, continuará inabalável e vitorioso em Cristo Jesus, o Senhor. Deus deseja levantar em nosso meio pessoas que sejam exemplos de coragem e ousadia, como esses três campeões de Davi. E não importa os inimigos que tenhamos que enfrentar em nosso país, seremos sim vitoriosos em nome de Jesus. Eu espero que quando Deus olhar para a sua vida, ele possa ver um exemplo real de José de Batsebete, de Eleazar e de Samar. Obrigado pela sua atenção. Eu oro para que a sua vida seja espelho para as pessoas que estão à sua volta. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.